A Alerj aprova orçamento do Estado para 2019. Comissão notifica a CCR Barcas por desrespeitar a lei que permite a apresentação de artistas. E relatório final da CPI da Varig considera criminoso o não pagamento de direitos de ex-funcionários da companhia. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A comissão do Cumpra-se notificou a CCR Barcas por desrespeitar a lei que permite a apresentação de artistas populares nas embarcações. Desde setembro, uma lei de autoria do deputado André Siciliano, aprovada na Alerj, permite que artistas se apresentem nos transportes públicos do Rio de Janeiro. A comissão do Cumpra-se recebeu denúncias de que, apesar da lei estar em vigor, dezenas de artistas têm sido impedidos de se apresentarem nas barcas que fazem a travessia Rio-Niterói. Por isso, nesta quarta-feira, o presidente da comissão, deputado Carlos Mink, foi até a administração da CCR Barcas entregar um ofício exigindo que a lei seja cumprida. Nós hoje estamos fazendo a ação do Cumpra-se e temos um ofício que nós vamos entregar tanto para a CCR Barcas quanto para a Getrans, que é a agência reguladora que fiscaliza as barcas e os trens e tem que cumprir a lei, dizendo, olha, a lei número tal está em vigor, está sendo descumprida, que é a função do Cumpra-se. Vamos depois mandar cópias para a Defensoria Pública, o Ministério Público, etc. A CCR tem alegado que a lei precisaria ser regulamentada para que começasse a valer e disse que permite apresentações fora das barcas, nas estações. Segundo Mink, não há exigência de regulamentação. O que a lei permite é que as concessionárias possam criar algumas regras para orientar como essas apresentações devem acontecer. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Alguns grupos de artistas acompanharam a comissão do Cumpra-se durante a notificação feita à CCR esta manhã. Eles relataram que costumam levar uma cópia da lei aprovada quando vão se apresentar e, mesmo assim, são obrigados a interromperem seus shows. Colocam áudio de pedinte, falando que a gente é pedinte no meio da apresentação, assim que a gente espera o tempo deles darem todo o recado para a tripulação está toda sentada, eles colocam áudio como se a gente fosse pedinte e eles param a barca. E tem também nos casos mais sérios dos seguranças virem até a gente e falarem, olha, não pode, não é permitido. E a gente entregar o papel com a lei, mostrar para eles, olha, a lei está aqui. E eles falam, não, não é permitido. E a gente fica assim, e acaba saindo, porque a gente fica meio que coagido, né? Daniel Vargas é advogado e está assessorando alguns grupos de artistas populares. Além de apoiar o envio de ofícios à CCR e à AGETRANSP, feitos pela comissão da Alerj, ele está entrando com algumas ações judiciais de danos morais, entendendo que há constantemente a degradação da imagem dos artistas. Que ela não coloque o artista ou como pedinte ou como proibido de fazer a sua apresentação. Esse é o X da questão com relação à atividade da lei, à atividade das barcas. Nós estamos, na verdade, fazendo um coletivo, tá? De forma, logicamente, gratuita, um pro bono, para os artistas. Por quê? Porque essa questão de chamá-los de pedintes, a gente acredita que está diretamente ligada a destruir a imagem desses artistas e causando a eles um dano moral, tá? Nas suas apresentações, onde as pessoas que estão em volta começam a enxergá-los como pedintes e não como artistas. Artistas como Joseph e o Rafael vivem da arte e para a arte. Para eles, poder se apresentar nos transportes públicos é uma forma de levar a arte para quem não pode pagar por ela e também de espalhar um pouco de alegria pelo Estado. A música, né, ela fez parte da minha vida durante muito tempo, mas hoje em dia eu sinto que eu faço parte da música, né? É muito mais interessante o artista ir até o público do que o público ir até o artista.
A Faetec encerrou o ano de 2018 com balanço positivo. Pagamentos de funcionários e de serviços terceirizados foram normalizados desde o início do ano. A informação foi passada pelo presidente da instituição durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj. Os últimos 4 anos não foram fáceis para a Faetec. A crise financeira que atingiu o Estado fez com que a instituição começasse a atrasar salários de professores em até 4 meses. Em 2017, a instituição chegou a dever 250 milhões de reais para fornecedores e prestadores de serviço, como limpeza e merenda. As recorrentes greves de professores fizeram com que muitos alunos mudassem de escola, mas a expectativa melhorou a partir de 2018, quando, segundo o presidente da instituição, esses problemas foram resolvidos. Final de 2017, início de 2018, nós começamos a normalizar o pagamento dos servidores efetivos, começamos a acertar a vida dos funcionários técnicos terceirizados que estavam com 4 meses de salário atrasado. Hoje eles estão com salários em dia, já receberam o 13º. Nós não tínhamos, ao final de 2017, merenda nas escolas. A partir de fevereiro, março, nós passamos a ter merenda em todas as escolas sem nenhum problema. Então nós tivemos um avanço, não foi um avanço primordial, quer dizer, foi um avanço primordial. Talvez nós não tivemos o avanço necessário para voltar a uma estabilidade como a Faetec já viveu. Miguel Badenes falou ainda sobre a ampliação de vagas na instituição, com exceção da oferta para o nível superior. No primeiro semestre de 2019, que se comparado à mesma época do ano passado, foi reduzida em 30%. Segundo o presidente da Faetec, a diminuição das vagas se deu por conta da redução de professores na fundação. Na educação superior, nós temos os contratos temporários sendo reduzidos e boa parte desses contratos temporários eles militavam na educação superior. Por isso que nós diminuímos para não frustrar novos alunos a se inscreverem, passarem no concurso e depois não terem aula por problemas de falta de professores. O trabalho da Comissão de Educação na garantia de algumas lutas dos funcionários da Faetec foi destacado pelo diretor do Sindipê Faetec. A garantia de 30 horas semanais de trabalho para técnicos administrativos e o descongelamento do plano de cargos e salários foram algumas delas. O diretor do sindicato disse que espera algumas melhorias para 2019, entre elas o pagamento de auxílio alimentação. A Faetec é a única entidade vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia que não recebe ainda o auxílio alimentação. E a Comissão de Educação da Alerj nos ajudou a dar esse encaminhamento. Hoje já temos a aprovação da PGE, já temos a aprovação política do Executivo, do secretário de Ciência e Tecnologia também, para que o auxílio alimentação seja uma conquista que vamos conseguir brevemente, é assim que o sindicato espera, com o apoio da Comissão de Educação da Alerj. O diretor do Sindipê Faetec falou ainda sobre a importância da implementação do adicional de jornada estendida. Segundo ele, sem o pagamento de hora extra, muitos cursos da Faetec poderão ser encerrados em 2019. Aumentando a carga horária de determinados professores, você consegue viabilizar a manutenção de vários cursos, curso de mecânica, curso de eletrotécnica, curso de edificações, simplesmente autorizando a hora extra desses professores, né? Temos aí uma situação em que, hoje, se a aula extra não for autorizada, a jornada estendida não for autorizada, a gente vai ter aí o risco de 40% dos nossos cursos não terem condições de abrir para os novos ingressos da rede Faetec. Esta foi a última reunião da Comissão de Educação nesta legislatura e também a última comandada pelo deputado Conte Bittencourt, que ficou à frente da comissão por 16 anos. Para o parlamentar, é importante que quem assumir a presidência da comissão dê continuidade a tudo que foi feito nos últimos anos. A educação é um patrimônio da população. Em sendo um patrimônio da população, é uma política de Estado, independente dos novos representantes, dos novos governos, ela tem que continuar. É um projeto de longo curso, não é um projeto, não é uma corrida de fundo de 100 metros, é uma maratona, né, de fundo. Então nós temos que, né, garantir com que os programas exitosos sejam mantidos, garantir com que aquilo que teve resultados positivos seja aperfeiçoado e não descontinuado. Esse é o maior problema da educação pública no Brasil. O não pagamento dos direitos trabalhistas e previdenciários
aos ex-funcionários da Varig foi considerado criminoso de acordo com as investigações realizadas pela CPI da Alerj, que apurou os desdobramentos da recuperação judicial e falência da companhia. A informação foi registrada no relatório final, elaborado pela comissão e apresentado em audiência pública nesta quarta-feira. Ao longo de 21 reuniões da CPI, foram debatidos e apurados documentações e depoimentos referentes ao processo de recuperação judicial e falência da Varig. Há quase 13 anos, cerca de 12 mil ex-funcionários aguardam o pagamento das rescisões trabalhistas. Ângela trabalhou por 26 anos na Varig como comissária de voo e chefe de equipe de rotas internacionais. Ela relatou o cenário financeiro de quem participou do momento da falência da empresa em julho de 2006. A grande maioria já estava 5 meses sem salário, mais o 13º de 2 anos que não tinha sido pago, mais 1 mês de aviso prévio, que, como diz a legislação trabalhista, tem que ser paga, férias vencidas e até férias proporcionais. Só aí nós estamos falando de 10 salários que não foram pagos. Além disso, também o fundo de garantia e a multa de 40% que incide sobre o fundo de garantia, considerando o primeiro dia da empresa até o dia do fechamento, que foi em julho de 2006. O documento da CPI também aponta que órgãos públicos federais, estaduais e internacionais serão informados sobre o resultado das investigações realizadas pela CPI. De acordo com o presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, já existem recursos para a realização dos pagamentos aos ex-funcionários da Varig. O relatório final será votado em plenário na sessão desta quinta-feira. Ex-funcionários da Varig experimentam uma injustiça continuada, um sofrimento muito grande. E já há recursos suficientes para pagar tudo aquilo que a eles é devido. É preciso uma articulação política no sentido de realizar isto. Mas, ao mesmo tempo, não podemos abrir mão de responsabilizar, até criminalmente, aqueles que foram responsáveis por esta situação. Os estádios e arenas localizados no estado deverão colocar cartazes e placas informando o teor da lei estadual, que estabelece penalidades administrativas aos clubes de futebol quando as torcidas praticarem atos de racismo. O projeto de lei teve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Dos 66 projetos de lei aprovados pela CCJ, 19 tiveram parecer pela constitucionalidade. Entre eles, o PL do ex-deputado Chico Machado, que pede a criação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais. O relator do projeto, o deputado Carlos Mink, falou sobre a importância de delegacias especializadas para a apuração de determinados tipos de crimes. O campo é uma área abandonada. Acontecem uma enormidade de crimes. Nem vou falar dos ambientais, porque esses já tem uma delegacia. Mas vários crimes, por exemplo, desde roubo de gado até grilagem de terra, invasão de terra, falsificação, não cumprimento das leis de recomposição das áreas de proteção. Então, a criação dessa delegacia, nós queremos pôr um foco em grande quantidade de crimes que, por serem lá no interior, não são devidamente cuidados e que podem ser muito mais tratados com gente especializada, havendo uma delegacia especializada no combate aos crimes rurais. Os parlamentares aprovaram nesta quarta-feira o orçamento do governo do estado para 2019. Os detalhes com a repórter Fernanda Nogueira. Em sessão extraordinária, nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o texto base da Lei Orçamentária de 2019. A previsão é que o Estado tenha um déficit orçamentário de cerca de 8 bilhões de reais, com uma receita líquida estimada em 72 bilhões e despesas de 80 bilhões. Os valores podem ser alterados na votação da redação final nesta quinta-feira. O projeto enviado pelo governo incluiu quase 3 mil emendas apresentadas pelos deputados. Entre elas, a que aumenta em 1 bilhão e 200 milhões de reais a arrecadação de ICMS e royalties de petróleo. O cálculo foi feito pela Comissão de Orçamento da Alerj. Esse cálculo foi feito baseado no relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central. Quando a Fazenda envia para casa o orçamento, são números do meio do ano. Então, o orçamento chega na casa com esses números do meio do ano. E nós
quando vamos apreciar o orçamento na comissão e depois no plenário, temos a obrigação de revisitar esses números para números atuais de novembro. Então, com a revisitação desses números do ICMS, principalmente a melhora no comportamento da arrecadação e o recálculo, a gente tem mais 600 milhões de ICMS. E também a previsão do câmbio, que impacta diretamente no royalties do petróleo, que fez uma projeção aumentar também mais 600 milhões de royalties do petróleo para o ano que vem. Esse valor teve que ser remanejado e distribuído principalmente nos gastos constitucionais, como saúde e educação. E isso, por exemplo, na área da saúde, conseguiu-se garantir a inclusão da incorporação ou da aplicação do plano de cargos e salários dos servidores da saúde, que foi aprovado nessa casa e depende agora de aprovação do Conselho de Recuperação Fiscal. Mas no orçamento, como foi um compromisso da casa, ficou cravado o espaço orçamentário para aplicação do plano de cargos e salários da saúde. O aumento da receita permite o crescimento do Fundo de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, que recebe 5% dos royalties e participações especiais do pré-sal. Com isso, foi possível aprovar emendas que estendem o programa Segurança Presente a bairros como Botafogo, Tijuca e Laranjeiras. As emendas parlamentares garantiram também um reforço no orçamento da cultura, a princípio estimado em 226 milhões de reais. O reforço será de mais 45 milhões, sendo 31 milhões só para o Teatro Municipal. O Teatro Municipal estava sobrevivendo praticamente para pagar a folha de pessoal. Então, numa das audiências públicas da Comissão de Cultura, nós nos comprometemos a aprovar emendas que pudessem reforçar o orçamento do Teatro Municipal. E essas emendas chegaram pelas mãos do conjunto dos funcionários do Teatro Municipal. E eu produzi essas emendas, não só como emendas minhas, mas também porque eu sou membro da Comissão de Cultura. Foram incluídas também emendas que garantem a convocação e nomeação de aprovados em concursos da Secretaria de Administração Penitenciária, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. O Estado vai ter dificuldade de fazer novos concursos, então Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, inspetores penitenciários. Então há uma situação garantida, envolvendo também outros servidores de várias áreas. Foi uma coisa para todos. Todos os concursos, prorrogamos a validade numa fase e agora aprovamos recursos no orçamento para que haja a chamada. Outra emenda apresentada pela bancada do PT proíbe o contingenciamento do Fundo de Combate à Pobreza. Se tem um fundo estadual de combate à pobreza e se são vinculados programas e ações que dependem dos recursos do fundo, como habitação popular, com uma série de outros dispositivos de inclusão social, é preciso que os recursos do fundo, que remontam a cerca de 5 bilhões ano, sejam integralmente destinados aos programas e ações relacionados direto ou indiretamente ao combate à pobreza, senão não faz sentido. O plenário também aprovou a revisão do Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019. A revisão do PPA, segundo o governo, é necessária em função dos ajustes orçamentários e das mudanças que afetam o desenvolvimento de projetos e atividades. O parecer da Comissão de Orçamento da Casa aprovou 223 emendas das 292 apresentadas pelos parlamentares. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Flávio Bolsonaro, que permite aos proprietários de veículos novos optar por receber o certificado de registro de licenciamento pelo correio ou em um posto de vistoria do Detran. O pedido deve ser feito pelos telefones de atendimento ou pela página do Detran na internet. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. As academias de ginástica, musculação e artes marciais do Estado do Rio devem garantir, durante o horário de funcionamento, a presença de pelo menos um profissional de educação física registrado no conselho da categoria. A proposta do deputado André Lazzaroni, que altera uma lei de 2015, recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Empresas que oferecem o serviço de assistência técnica podem ser obrigadas a fornecer ao cliente o protocolo de atendimento, sempre que for solicitado por escrito. O protocolo deve informar a data, horário e o motivo do comparecimento do consumidor ao local.
projeto da deputada Zeidan foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Os consumidores do Rio poderão optar por parcelar o pagamento da fatura da SEDAI, se o pedido for feito antes do vencimento. O benefício não será dado a quem tiver dívidas com a empresa. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. A partir do momento que você verifica que não vai conseguir fazer o pagamento daquela fatura, você solicita o parcelamento, isso permite que você não tenha interrupção do fornecimento e você não fique inadimplente, porque você parcela dentro das suas condições econômicas. Quando a gente percebe que o Estado do Rio de Janeiro vive numa crise, as pessoas que aqui vivem também estão em crise. E precisamos perceber isso. As montadoras de veículos do Estado do Rio podem ser obrigadas a exibir na frota a etiqueta nacional de conservação de energia. O selo desenvolvido pelo Inmetro indica quantos quilômetros o veículo roda na cidade ou na estrada com 1 litro de gasolina ou etanol. O projeto do deputado afastado, Luiz Martins, foi aprovado em segunda discussão e vai ser analisado pelo governador. Terminais rodoviários do estado com embarque e desembarque de passageiros intermunicipais podem ser obrigados a instalar câmeras de monitoramento e vigilância 24 horas. As imagens devem ser salvas por no mínimo 90 dias, num banco de imagens para eventuais consultas. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto do deputado afastado Marcos Vinícius foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Os deputados Eliomar Coelho e Gilberto Palmares querem revogar a lei aprovada aqui na LERJ, que limita o bilhete único estadual a usuários com renda de até 3 salários mínimos. O projeto foi aprovado em segunda discussão. A atividade da Polícia Civil pode passar a ser reconhecida como técnica, já que esses profissionais passam por curso específico para entrar na carreira. O objetivo do projeto da deputada Marta Rocha é adequar a atividade à Constituição Federal, permitindo que os policiais possam também dar aulas. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nós temos vários segmentos da Polícia Civil onde há uma atuação bem técnica. Por exemplo, os peritos criminais na área da biologia, na área da química, na área da física, né? E essa lei quer permitir que esse expertise permita ao policial, desde que haja compatibilidade de horário, que ele possa lecionar sobre esses temas e ter assim duas atividades. A atividade como policial civil e também a atividade como professor. Também discutida a proposta dos deputados Jorge Felipe Neto, Valdec Carneiro e Tio Carlos, que estabelece o turno único na rede pública de educação do Estado. O período será de 7 horas diárias e vai alcançar todas as etapas do ensino básico. O Estado terá 10 anos para implantar o novo horário em toda a rede. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Todos sabem a importância da educação, sobretudo a educação de turno único, em tempo integral, uma promessa de geração após geração que hoje a gente transforma em peça legal por essa casa, uma grande vitória da Assembleia para o Estado do Rio de Janeiro, para que o jovem continue a sonhar, continue buscando empreender na sua vida, tenha uma melhor capacitação, que o aluno que sai do Rio de Janeiro esteja preparado para o mercado de trabalho do mundo. O projeto busca estabelecer um horizonte, uma meta, em consonância com o Plano Estadual de Educação, para que as escolas de educação básica, sob a responsabilidade do Estado, gradualmente possam se organizar sob a forma da educação integral, garantindo um turno único de no mínimo 7 horas diárias para os estudantes. E naturalmente garantindo na concepção da educação integral a presença de componentes curriculares como a arte, a educação física, a língua espanhola, a sociologia, a filosofia, ou seja, pensando também na concepção integral do projeto pedagógico, porque a educação integral não é apenas esticar o tempo do aluno. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo ao ciclismo de montanha nos parques estaduais e nas trilhas localizadas em áreas públicas. De acordo com o texto do deputado Carlos Mink, as associações de ciclistas e o poder público devem definir o regulamento e os estudos necessários para a demarcação geográfica, sinalização, implantação e manutenção dos circuitos. Também estão previstas parcerias com a iniciativa privada para a captação de recursos. A matéria foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão.
projeto dos deputados Nivaldo Mulim e Paulo Ramos autoriza o governo a instituir a cobrança de tarifa social da SEDAI para as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio. A tarifa social é a cota mínima domiciliar cobrada pela empresa. O texto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa retornar à pauta para mais uma votação. A lei de 2006, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, pode ser alterada. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares determina que devem ser destinados a este fundo 10% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A proposta aprovada precisa de mais uma votação para se tornar lei. Ocorre que neste ano passado, 2017, o governo do estado investiu somente 1% e não os 10%. E o Tribunal de Contas não reconhece que esse fundo seja determinativo para rejeitar as contas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de lei, você pode verificar que tem um parágrafo dizendo que, se não cumprir, as contas do governo poderão ser rejeitadas. Pode ser criada no Rio uma multa para casos de assédio sexual no valor de até R$ 32.900. A regra não deve se aplicar aos atos ocorridos em municípios que tenham leis específicas sobre o tema. O agressor, ao ser notificado, terá 15 dias para pagar a multa ou terá o débito inscrito na dívida ativa. Em casos de reincidência, o valor pode dobrar. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. A punição administrativa, ela vai além daquilo que hoje é estabelecido na lei com punição criminal, porque essa multa ela vai para um fundo, que visa o estímulo de políticas públicas de respeito à mulher, de valorização da mulher. As organizações sociais da saúde que tenham contrato com o governo do estado devem destinar pelo menos 10% das vagas para auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros sem experiência profissional. A proposta da deputada enfermeira Rejane foi aprovada e precisa de mais uma votação para se tornar lei. Hoje em dia, com as organizações sociais, esses critérios eles ficam muito nebulosos. Todo mundo começa a perguntar qual é o critério, é entrega de currículo, é avaliação, e o critério fica subjetivo. E as pessoas precisam do primeiro emprego porque justamente um dos critérios que eles falam é que tem que ter experiência. Então, é uma incoerência muito grande. O Parlamento Juvenil da Alerj, em parceria com o Tribunal de Justiça, trouxe para a Assembleia jovens cumprindo medidas socioeducativas pelo projeto Eu Apoio. O projeto é uma iniciativa da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas e tem o objetivo de mudar a perspectiva de vida dos jovens infratores com visitas a espaços culturais do Estado e debates sobre a realidade de cada um. Ele objetiva convidar os adolescentes a exercerem um papel de protagonismo, de reflexão sobre os problemas sociais. É um convite para que eles se coloquem como cidadãos que têm mais a falar, além do ato infracional pelo qual estão respondendo, e que eles façam uma reflexão sobre o que seria preciso mudar e uma participação assim cidadã. É um convite à voz do adolescente. A troca de experiências entre os jovens do Degase e ex-parlamentares juvenis na Biblioteca da Alerj serviu para mostrar que cada um é importante na construção do futuro e que todos são agentes políticos da sociedade. Essa roda de conversa que nós tivemos aqui é que eles possam acreditar na mudança de vida deles, na mudança pessoal, e principalmente na mudança política, porque a mudança pessoal deles faz parte de um processo de mudança política também, porque a política não é feita somente por cargos eletivos. É quase um detalhe, que separa a gente deles, assim, Eles poderiam também estar aqui criando leis e pra gente a reflexão que fica é um pouco por que a gente está desse lado e eles estão daquele lado, O que a gente pode fazer para poder aproximar todo mundo e para poder trazer eles mesmo para perto, E principalmente, eu acho que a nossa função estando aqui agora é mostrar para eles que eles podem fazer mudança. Perguntados sobre o que consideram as mudanças mais urgentes, os jovens destacaram a melhoria no tratamento dentro das unidades do Degase, o combate à corrupção e o enfrentamento às milícias nas comunidades em que vivem.
Para a juíza da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, ouvir os relatos dos jovens e conhecer a realidade vivenciada por eles é fundamental para a tomada de decisões, como a manutenção ou não das penas. Quando ele vem para museus, como o museu aqui da Assembleia Legislativa, e tem esse banho de cidadania, de conhecimentos gerais sobre história, a Vara tem a oportunidade de depois produzir um trabalho de reflexão com esse adolescente. E o juiz, então, pode apreciar que dificuldades esse adolescente está enfrentando de verdade, para saber se a medida dele está colaborando para que ele se favoreça, ou se a medida até está prejudicando o desenvolvimento dele. A visita também levou os jovens para conhecer o plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Anderson Nogueira, coordenador do Parlamento Juvenil, destacou a importância da luta pela democracia e da participação dos cidadãos na política. A gente precisa acreditar na possibilidade deles serem protagonistas de uma juventude que precisa gritar, né? E essa juventude precisa se encontrar. Eu não acredito em juventude organizada sem que esteja mobilizada. Então é preciso mobilizar essa juventude com todas as suas vivências, né, que são das mais duras muitas das vezes, para que possam ser ouvidos e para que possam se apropriar dos espaços. Essa visita tem a intenção de mostrar a eles que há um universo a ser descoberto e que eles são os verdadeiros donos das instituições brasileiras, são os verdadeiros donos dessa instituição. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.